Um dos assuntos mais relevantes hoje em dia no mundo da tecnologia é o metaverso. Um conceito de difícil definição, que eu gosto de equiparar à ideia de proximidade crescente entre bits e neurônios. O metaverso, portanto, é menos um lugar do que uma relação entre o analógico e o digital, uma via de mão dupla que foi acelerada pela pandemia de Covid-19 e que vai encontrar um novo estágio a partir do momento em que as nossas relações com o mundo físico forem fundamentalmente intermediadas por tecnologias digitais, como, por exemplo, animações e tokens, incluindo o futuro real digital. O metaverso é indissociável da inteligência artificial, que está cada vez mais presente na nossa vida. Por exemplo, aquilo que a gente vê quando faz uma busca na internet, a relação que a gente tem com o banco, o limite do nosso cartão de crédito, a recepção, aquele currículo que a gente elabora com tanto cuidado. Tudo isso e mais, todas as relações massificadas ou já foram ou estão sendo tornadas objeto de algoritmos baseados em inteligência artificial. E isso tende a se expandir cada vez mais com a digitalização, até o momento de se tornar ubíquo, um momento em que essas coisas todas vão ser transparentes para todos nós. E a gente vai de fato ascender a um novo momento dentro dessa jornada ao metaverso. Um momento no qual irão proliferar os ecossistemas com suas minorias de avatares de pessoas reais e suas maiorias de agentes de identidade inexistente, os chamados NPCs. Uma das questões mais importantes que se coloca nesse campo é da garantia de equidade, de justiça social nesses ambientes tecnológicos todos. Muita gente diz que o metaverso vai servir de plataforma para a redução dos vieses raciais e para toda a mitigação dos preconceitos na sociedade. O princípio é simples. Na medida em que envolve ambientes de simulação, o metaverso vai permitir que as pessoas se coloquem umas nos lugares das outras. E isso, por sua vez, vai reduzir distâncias e aumentar a empatia. Eu concordo com esse princípio, mas eu acho que o buraco, na verdade, é mais embaixo. Porque a inteligência artificial tem essa capacidade de entrar de maneira subreptícia, silenciosa, pela base das relações, definindo de fato a tessitura da sociedade. Mas será mesmo que faz sentido esse ceticismo todo que eu tenho? Afinal, a inteligência artificial tende a ser racialmente enviesada? Nos próximos minutos, eu vou argumentar para vocês que sim. E de quebra, vou apresentar algumas ideias que eu andei pensando sobre o assunto. Para começar, eu acho que é fundamental que a gente entenda qual é a natureza desse problema. Na minha visão, essa natureza é dupla. De um lado, a gente tem os algoritmos que geram vieses através da ação das pessoas. Nesse caso, a gente está falando de pessoas que operam esses sistemas e encontram ali espaço para expressar os seus próprios vieses. Do outro lado, a gente tem os vieses que são colocados automaticamente, que não dependem dos usuários. Exemplos do primeiro tipo estão em todas as partes que envolvem os anúncios. Por exemplo, quando o anunciante vai lá e escolhe, seleciona um grupo para entregar essa comunicação focada, dirigida, na prática está excluindo todos os outros grupos. Isso, com o tempo, vai gerando uma segmentação, vai gerando silos na internet, incluindo nas redes sociais, que vão gerando experiências diferentes, que a gente não percebe muito, mas que tendem a se tornar crescentes nesse universo de digitalização que a gente espera que seja o metaverso. Eu denomino esses vieses de vieses algorítmicos mediados, porque eles justamente envolvem a intermediação de um cliente.
Esse caso é diferente dos vieses automáticos, que são muito mais complexos, porque surgem da relação que os programadores e quem vai desenvolver a inteligência artificial tem com esses algoritmos, treinando, usando dados para configurar essas novas realidades. Esse segundo tipo eu chamo de vieses automáticos do processamento. Os vieses automáticos do processamento, eles são comuns numa série de situações que a gente sequer percebe, porque afinal de contas a gente não mexe diretamente com eles, a gente acaba sendo sujeito dos mesmos. Então, por exemplo, em 2014, a Amazon lançou seu próprio programa de recrutamento e seleção. Um programa que fazia uso dos desenvolvimentos internos na área de inteligência artificial que a empresa já estava fazendo na época. E esse algoritmo, basicamente o que ele fazia era selecionar as pessoas, classificando-as a partir de um paradigma que foi usado a partir de um desenvolvimento interno da empresa, baseado no reconhecimento da excelência dos funcionários que lá trabalhavam. Pois não demorou muito para que as pessoas começassem a achar que aquela história toda estava parecendo uma espécie de fábrica de clones. Por que isso? Porque, afinal de contas, essas novas contratações pareciam reproduzir exatamente a cara, o jeito dessas pessoas que já estavam lá trabalhando, que eram fundamentalmente homens brancos entre 25 e 50 anos de idade. O assunto respingou na mídia e virou um escândalo. Um pouco depois, em 2018, a empresa Amazon voltou à mídia nesse assunto, com um software chamado Rekognition, usado para reconhecimento facial. Um estudo feito mostrou que o software reconheceu incorretamente 28 congressistas americanos, classificando-os como condenados que estavam encarcerados. E um detalhe dessa história, que é o que realmente vira o tapa na cara, que marca ela acima de tudo, é que 40%, na verdade um pouco mais do que 40% destes congressistas são negros. Vamos ser justos, é óbvio que este não é um problema da Amazon. Muito pelo contrário, um estudo de 2018 do MIT mostrou que todos os algoritmos de reconhecimento facial disponíveis sofrem deste mesmo mal, ou seja, eles são menos capazes de reconhecer e classificar adequadamente a cara das pessoas negras em relação às pessoas brancas. A gente consegue ver onde isso pode chegar no metaverso. O metaverso parte da premissa da digitalização do mundo real, para se criar os chamados gêmeos digitais, que são as reproduções vivas de tudo, tá? Então, por exemplo, as ruas, também com seus fluxos de pessoas, de carros, eletricidade, rede de água e tudo mais. Essas coisas todas, elas acabam impulsionando um movimento que a gente já está vendo hoje, que é de cobrir o ambiente de câmeras. Estas câmeras, elas, na prática, têm um sentido muito importante para uma série de situações, mas também são capazes de aumentar os falsos positivos, reforçando situações como essas que a gente está vendo aqui. Aliás, questões do tipo não são exclusivas do metaverso nesse sentido pleno. Elas estão presentes no debate das chamadas CBDCs, ou moedas digitais de Banco Central, como o supramencionado real digital. Além de exigirem que as pessoas tenham carteiras digitais para poder usar essa forma de dinheiro, as moedas digitais podem levar a uma exclusão seletiva, a qual, num ambiente de discriminação, tende a recair mais fortemente sobre a população negra. Em 2019, a revista Science publicou um estudo que envolvia registros médicos de 20 milhões de pacientes de um serviço de saúde americano. O que os pesquisadores mostraram é que, em geral, os pacientes negros eram considerados mais saudáveis do que seus pares brancos, o que significa que eles recebiam menos investimento no tratamento, já que, afinal de contas,
não estavam com a saúde tão em risco. Uma das áreas mais fortes de evolução tecnológica do ponto de vista digital é a da telemedicina, que está muito avançada nesse conceito do metaverso, com seus ambientes de simulação, com as suas estruturas remotas. Pois é fácil imaginar que estes vieses podem entrar nesses ambientes, nesses domínios, onde a seleção de quem vai ser tratado e de quem não vai é determinada remotamente dentro de estruturas impessoais e envolve tratamentos de alta complexidade, cuja relação direta é mais fraca do que no presencial. Também devemos levar em consideração algo que está acontecendo no mundo do direito. Por exemplo, existe um algoritmo nos Estados Unidos chamado COMPASS que vem sendo usado nas cortes para determinar magnitude de pena e progressão de regime dos apenados. Estudos com este algoritmo mostram que ele tende a estimar a probabilidade de encarceramento de um preso negro como excessiva, ou seja, ele erra para mais, o que ele não faz com os presos brancos na mesma medida. O mesmo princípio se aplica ao chamado policiamento preditivo, que, verdade seja dita, é importantíssimo no mundo inteiro para a redução da criminalidade. Aliás, em São Paulo há uma central muito sofisticada de policiamento preditivo, com sistemas de inteligência artificial de altíssimo nível, desenvolvidos com alguns dos pesquisadores mais relevantes do mundo. O problema é que o policiamento preditivo, na medida em que ele tenta identificar as zonas urbanas onde existe mais chance de acontecer os crimes, ele acaba reiterando visões negativas sobre as mesmas e reforça a truculência policial se não houver um treinamento muito cuidadoso. Isso daí, no final das contas, gera uma dificuldade muito grande de se quebrar o ciclo vicioso da violência. Num mundo em que a gente tenha essa digitalização plena, isso tende a se reproduzir também no ambiente digital, porque, afinal de contas, estas regiões de exclusão terão menos serviços digitais, como, aliás, a gente já vê nas cidades brasileiras, em que as áreas mais periféricas têm muito menos recursos de todos os tipos, inclusive internet. É sobre este pano de fundo que falsos positivos ligados a tecnologias inteligentes acabam se tornando traumáticos, como foi o caso em 2019 em Salvador, quando um jovem com necessidades especiais, acompanhado de sua mãe, foi confundido com um ladrão e teve uma arma apontada para sua cabeça dentro de uma padaria. O que evidentemente se coloca a partir de uma situação como essa é o que, afinal de contas, a gente precisa fazer para reverter o caminho em sentido à amplificação dos vieses e conseguir de fato aproveitar o melhor da tecnologia. Um primeiro passo, no meu ponto de vista, envolve a gente compreender que a qualidade de um algoritmo de inteligência artificial não está na precisão matemática atingida, ou não está simplesmente nisso, mas está na realidade social que ele ajuda a construir e que se desencadeia em novas etapas e assim vai formando toda uma tessitura causal que no final do dia define quem a gente é. Por isso, é fundamental envolver nesse debate especialistas nessas consequências todas. Esse não pode ser um debate técnico das ciências exatas. Muito pelo contrário, este precisa ser um debate multidisciplinar, envolvendo especialistas no combate a vieses raciais, sejam eles cientistas sociais, juristas, desenvolvedores de tecnologia da área da matemática, da computação e o que for, psicólogos, toda a sociedade. Isso é fundamental. Também é fundamental envolver as Big Techs, porque as Big Techs têm grande responsabilidade, inclusive em se mexer, porque é fato que elas investem muito mais no combate aos vieses raciais e ao discurso do ódio como um todo, nas plataformas,
nos Estados Unidos e na Europa do que fora desses lugares. Então o Brasil, no final das contas, acaba sendo relegado a segundo plano. Isso não pode acontecer. E por falar nisso, tem uma coisa que é importante e que a gente precisa contar com essas empresas, a gente quer ver acontecer, que é quebrar esse ciclo de contratações em que fundamentalmente quem trabalha nessas empresas é branco como eu. Isso não faz sentido, porque afinal de contas, quando a experiência está desacoplada da construção das regras e dos fundamentos, as coisas desandam. Esses são pontos que eu acho que tem um aspecto bastante ligado à vida adulta. Mas eu sou um otimista e eu acho que tem coisas que precisam entrar pela via da educação. Algumas das mais importantes, por sinal. Foi-se o tempo em que o racismo era algo das relações físico-relacionais. Hoje em dia, trata-se de algo do mundo digital também, ou mais especificamente do figital, dessa fusão das duas coisas que converge, quem sabe, ao metaverso. Esta premissa precisa ser incorporada na educação. As crianças, os adolescentes precisam ser instruídos no combate aos viés raciais e ao racismo explícito, que por sinal o racismo é crime, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital e sobretudo na fusão dos dois. Os vieses raciais da inteligência artificial surgem de visões deturpadas da tecnologia que se associam às desigualdades sistêmicas que a gente tem em países como o Brasil. A gente é um povo que tem um gosto pela ideia de futuro, né? O Brasil é o país do futuro. Por isso, é fundamental que esse seja aqui assunto de primeiríssima importância, porque a gente está abraçando fortemente a digitalização, a inteligência artificial. Enfim, o Brasil tem esse gosto por avançar, o que, aliás, é muito bom. Só que muitas vezes vem desacompanhado de todo o bom senso necessário para que a gente, de fato, construa uma sociedade melhor. É isso por hoje. Obrigado e até a próxima.